Eu não vi apenas uma luz, eu vi o universo inteiro se dobrar dentro de mim. Vi a terra, o caos, os segredos do tempo, e depois fui além. Meu corpo foi atropelado por um carro, mas eu me expandi como um balão, flutuando para fora do espaço, atravessando galáxias, passando pela borda do universo, e saí do outro lado. Foi ali que entendi algo que nenhum livro, nenhuma religião, nenhum mestre jamais tinha me dito. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Meu nome é Gary, e o que eu vou te contar não cabe em palavras, mas eu preciso tentar. Isso aconteceu em 1977. Eu tinha 29 anos, tocava em uma banda e vivia na estrada, mas naquele ano resolvi dar um tempo. Voltei para meu pequeno apartamento, um duplex com meus colegas de quarto. Tudo parecia comum, até que comecei a sentir algo diferente. Naquela noite, ao tentar dormir, minha mente disparava. Era como se eu estivesse conectado com o pensamento de todos à minha volta. Quando meu colega de quarto entrou lendo o jornal, eu enxerguei as manchetes pelos olhos dele. Desci até a loja do bairro e a cada pessoa que eu cruzava na calçada, eu conseguia sentir o que estavam pensando. Não pedi por isso, apenas aconteceu. Mas junto com isso, havia uma sensação estranha de proteção. Como se houvesse uma presença ao meu redor, invisível, porém constante. Eles se chamavam de os monitores. Eu não os via, exceto por uma única vez, mas os sentia. Eram 7. Suas vozes vinham como uma só, profunda, unida, ressoando como se estivessem dentro da minha alma. E então, num piscar de olhos, tudo mudou. Uma luz gigantesca apareceu sobre mim. Não era uma visão. Era física, real, sólida. Estava a poucos metros acima da minha cabeça, como um holofote pendurado do céu. Olhei para os lados e ninguém parecia perceber. Ninguém via. Só eu. Foi quando essa luz começou a se transformar. Tornou-se uma espécie de mesa de cristal espessa, translúcida. Através dela, vi as palmas de 7 mãos, os monitores. Vestiam túnicas brancas. Seus rostos eram cinzentos, sem traços definidos, nem masculinos nem femininos. Era como se dissessem: nossa forma não importa. O que importa é nossa presença. E perguntaram: você confia em nós? Respondi que sim. Eu os sentia há dias. Sabia que estavam ali, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. Você confia em nós? Repetiram. Antes que eu pudesse entender, o mundo desabou. Um carro em alta velocidade me atropelou. Foi um impacto direto. Meu corpo foi lançado. Tudo virou confusão, gritos, sirenes. Mas eu não estava mais ali. Eu estava fora do meu corpo, observando de cima. Vi meu corpo sendo jogado, torcido, caído no meio da rua, mas não sentia dor. Na verdade, havia até um certo humor estranho naquilo tudo. Eu pensava: olha só, que curioso, aquele ali sou eu. Comecei a me expandir, não como uma flecha que segue uma direção, mas como um balão que se infla em todas as direções. Senti minha consciência se alargar, como se o próprio universo estivesse sendo puxado para dentro de mim. Vi a cidade de Austin inteira lá embaixo. Depois, vi a Terra encolher até caber em mim. Galáxias, estrelas, planetas, tudo passou diante de mim. Em instantes, atravessei o sistema solar, depois a Via Láctea, depois o universo. E quando achei que tinha alcançado o fim de tudo, fui além. Fui arremessado para fora do universo como se fosse expulso por uma força maior. Do outro lado havia um céu estrelado, infinito, sem começo nem fim. Um lugar de consciência pura. Sem tempo, sem espaço, sem ego, sem eu. E lá, entrei em algo que só posso chamar de mente infinita. Era como se tudo que já existiu, existe e existirá, estivesse ali, ao mesmo tempo. Nenhum pensamento era restrito, nenhuma ideia era proibida, nenhum desejo era bloqueado. A mente infinita não tinha julgamentos, não tinha preferências. Ela apenas era. E eu me fundi a ela. Mas ao mesmo tempo, comecei a me perguntar: será que ainda sou parte disso? Ou estou apenas observando? Essa dúvida, essa sutil separação entre ser e perceber, foi o ponto em que tudo começou a mudar novamente. Quando percebi que talvez eu não fosse mais parte da mente infinita, mas sim um observador, algo começou a mudar. Fui puxado. Sentia como se estivesse sendo sugado por um túnel de luz que se enrolava sobre si mesmo. E lá estava eu, recuando. Passei por galáxias, sistemas, dimensões. Tudo voltava, mas de forma diferente, mais lenta. Como se o tempo começasse a existir de novo. E foi nesse retorno que algo inesperado aconteceu. Comecei a ver imagens, como se alguém estivesse passando slides em alta velocidade diante dos meus olhos. Mas eu não via apenas.
Eu compreendia. A primeira sequência me mostrou o mundo atual, o caos. Vi os atentados de 11 de setembro. Vi o Covid-19. Vi o aquecimento global, os conflitos sociais, armas nas ruas, coisas que em 1977 ninguém podia imaginar. E, no entanto, lá estavam elas, a loucura, a confusão, mas também um motivo. Eu entendi que não estamos passando por tudo isso à toa. Existe um propósito por trás do colapso, um chamado para acordarmos, para vermos as rachaduras no nosso sistema, nos nossos próprios corações. A segunda sequência de imagens foi diferente. Era um vislumbre do futuro distante, um tempo de paz, tecnologia, exploração espacial, cura, compreensão, amor sem idealizações. Um mundo que ainda não existe, mas que pode existir. Um futuro possível. Só que o caminho até lá é tortuoso, instável. Precisamos atravessar a escuridão para chegar à luz. A terceira sequência era pessoal. Era sobre mim. Vi meu corpo novamente caído na rua, e então, num instante, fui puxado de volta. Entrei no meu corpo como se estivesse voltando para casa. O barulho da rua, gritos, sirenes, uma cabeleira ruiva caía sobre meu rosto. Era o motorista do carro, gritando, tentando entender o que tinha acontecido. Mas eu não sentia dor, nada. Me sentia bem, até calmo. Saltei em pé. As pessoas ao redor ficaram em choque. Como alguém podia ser atropelado em alta velocidade e simplesmente se levantar? Um policial tentou me conter. Você está em choque, dizia ele. Não estou, eu respondia. Não estou ferido. Tentei falar com algumas pessoas, perguntei se tinham visto os monitores. Ninguém entendia. Para eles, eu só era o cara que havia sido atropelado e estava falando coisas sem sentido. Acabei sendo levado ao hospital. Fizeram exames, radiografias, absolutamente nada, nenhum arranhão. Mas havia algo que me assustava. Eu não conseguia desligar. Sabia coisas que não devia saber. Sentia o que os outros estavam pensando. Quando o psiquiatra da emergência entrou na sala, eu sabia seu nome, sua formação, até que ele havia movido os móveis da casa na semana anterior e discutido com a esposa. Ele ficou pálido. Me olhou como se estivesse diante de um fantasma. Pouco tempo depois, fui internado por 10 dias em um hospital psiquiátrico. Eu não resisti. Estava feliz. Tocava piano, fazia amigos, sorria. Os pacientes me chamavam de Senhor Sorrisos. Eu estava em paz. Ao final da internação, os médicos disseram que eu estava são, só, diferente. E estavam certos. 8 meses depois, eu ainda me perguntava, por que eu? Por que eu tive essa experiência? E então, de repente, sentado na varanda com meu violão, senti novamente a presença dos monitores. Eles não apareceram, apenas enviaram uma luz, como um raio laser em minha mente, e uma mensagem. Você teve essa experiência porque pediu, sempre buscou, sempre quis saber. Sua curiosidade te levou até nós, e por isso, te mostramos. A verdade é que todo ser humano tem uma conexão com essa mente infinita, uma espécie de cordão umbilical espiritual que nos liga à fonte, e quanto mais buscamos, mais forte essa conexão se torna. Desde então, tudo mudou. Minha percepção, minha consciência, minha forma de viver. Ainda vejo o caos do mundo, mas agora entendo. Estamos passando por uma limpeza. A vida está nos mostrando o que precisa ser curado, e cada um de nós tem uma escolha. Podemos ignorar, ou podemos despertar. O que Gary viveu não foi apenas uma experiência de quase morte, foi um mergulho na essência do universo e na essência de si mesmo. Ele não apenas viu outros mundos, ele sentiu a unidade de todas as coisas, a expansão da consciência, a mente infinita, os monitores, as visões do futuro. Tudo isso deixou uma marca que ele carrega até hoje. Mas talvez o mais importante seja o motivo pelo qual ele teve essa experiência: a busca, a curiosidade, o desejo sincero de entender o que está além do que os olhos podem ver. Segundo Gary, a mente infinita está acessível a todos nós. Basta perguntar, basta querer. Talvez a sua resposta esteja mais próxima do que você imagina.